ótima quinta-feira para todos nós. Eu espero que todos estejam bem. Infelizmente, nós temos notícias hoje, não hoje, né, porque eu ainda nem parei para analisar, mas nós temos notícias que estão correndo durante a semana do aumento do número de desencarnados, pessoas que estão desencarnando em 24 horas. E esse ficou na base de mil pessoas. Depois subiu para 1.500, chegou a 1.900 e nós temos mais de 2.000 pessoas desencarnando num período muito curto de 24 horas. E eu sei que é um momento de muita dor, um momento de sofrimento, um momento de incerteza, de dúvidas, e saber o que vai acontecer comigo, ou o que vai acontecer com o nosso planeta, com a nossa casa, né? Por que uma mudança tão brusca? Por que tantas pessoas desencarnando em tão pouco espaço de tempo? Né? Por que a minha família, os membros da minha família, eu estou perdendo esses membros da minha família? Para a espiritualidade não há perda, há transformação. Nada se perde, a gente se transforma. Carla, como assim? Para a espiritualidade, a morte é só a morte do corpo físico, porque o espírito é eterno. Então nós temos uma morada na casa do Pai, e aí nós somos, vamos dizer assim, solicitados a esse reencarne no planeta Terra, numa cidade, com uma família, né, para que a gente possa resgatar, não só resgatar, mas corrigir algumas falhas do passado que a gente deixou lá porque não teve tempo de corrigir. E aí a gente solicita a Deus essa oportunidade para que a gente possa corrigir essa falha. Bom, Deus nos dá essa oportunidade através da reencarnação. Quando nós reencarnamos num seio familiar. E o seio familiar é o seio condizente para que a gente possa praticar aquilo que nós viemos praticar. Corrigir aquilo que nós viemos corrigir, ensinar e aprender, porque somos professores e alunos ao mesmo tempo. Bom, e aí muitas pessoas às vezes me pegam a pensar e não conseguem compreender por que tantas coisas ruins acontecem, né? Haja vista que a gente, no passado, e no passado remoto, nós também fizemos muitas coisas de que nós hoje, se contássemos para nós nos envergonharíamos, né? Mas faz parte da evolução. Carla, então por que existe tanta morte? Por que existe tanta corrupção, tanta violência? Porque infelizmente ainda necessitamos vivenciar todas essas dores para afastar esse mal do nosso coração. Ah, mas eu não pratico, mas se vangloria. Eu não pratico, mas se vangloria. Quando alguém pratica um mal, e aquilo é noticiado, e aquela pessoa é presa, você se vangloria. E é o primeiro a levantar às vezes o braço, a mão, para dizer que tem que ficar encarcerado para sempre, se pudesse. Tem que matar, tem que morrer. Nós não vivemos e não estamos na era, né, de Roma, que a gente tinha os gladiadores, que a gente tinha as arenas, né? Ali era matar ou morrer. Ali era visto como um espetáculo. Nós já evoluímos, nós não queremos mais isso para nós. Mas mesmo assim ainda não conseguimos enxergar naquele infrator, naquele homicida, naquele estuprador, uma pessoa, um ser humano, um espírito que ainda está na fase da barbárie. Obviamente, ele vai ter que cumprir questões legais, terrenas, claro, como todo mundo. Isso não isenta, né, de termos piedade, de termos pena ou de qualquer outra coisa e falar, então agora você está livre. Não, ele tem que cumprir. Esse cumprimento, ele é necessário. Mas o cumprimento, para ser necessário, ele tinha que ajudar aquela pessoa, não só o seu reconhecimento como ser humano, como parte importante neste planeta, mas também
como uma pessoa que precisa pensar nos seus atos. E a reprimenda, por parte da lei, ela vem nesse sentido. Só que, infelizmente, nós temos uma vida carcerária, né? Vidas encarceradas, que mais são, no português assim, detonados dignamente, do que tratados com respeito, para que pudesse se reestruturar como ser humano, como filho de Deus, porque Deus olha para ele da mesma forma que olha para mim e para você. Não há diferença. A diferença é que ele tem essa doença, essa mazela, mas nós temos outras, né? Então, que a gente possa refletir, né? Que a gente possa pensar. Bom, e no nosso momento de reflexão de hoje, no número 230, ele diz assim: não se queixe contra a vida. Se está sofrendo, lembre-se de que ninguém passa por esta terra isento de dores. Da mesma forma que um aluno não pode fazer o seu curso sem submeter-se aos exames de fim de ano. Prove que está preparado, suportando com paciência e resignação os exames a que é submetido. Tudo o que nos acontece tem a sua razão de ser, e dos males surge sempre um bem. E aí me vem à cabeça uma situação de que muitas pessoas andam perdendo os seus empregos, né? E esses empregos, eles são importantes não só porque a gente vai ganhar o dinheiro, mas que eles nos tornam, a gente sente que a gente é uma pessoa mais digna, né? Ele nos dá dignidade, ele nos descreve, né, a importância que nós temos. Eu sei que no período de pandemia muitas pessoas vão ser mandadas embora, muitas portas vão se fechar, mas que tenham fé, porque nada acontece por acaso. Cada um encontrará um meio da sua sobrevivência, cada um encontrará um meio de reerguer-se financeiramente, através de um outro tipo de trabalho. Às vezes, sabe aquele projeto, ou aquela vontade de colocar um projeto em prática, mas nunca é colocado porque vem filhos, marido, trabalho e etc. Acaba tomando muito tempo, e aí quando chega às vezes um período de férias que você pode tentar colocar em prática, aí você está cansada, você quer descansar, o seu filho precisa de um auxílio, aquela coisa toda, e aí você acaba protelando. Esse é o momento de você aproveitar essa oportunidade. Esse é o momento para você colocar isso em prática, né? E muitas das vezes essa prática, esse projeto, ele já está fomentado dentro de você, mas que você ainda por algum motivo, um desses motivos que eu até falei, pode não ter colocado isso para fora como uma forma de prática. Então, conversar com seus familiares, reunir forças, é unir a família, para colocar esse projeto com todo mundo engajado, seja da criança, do adolescente, do adulto ou do idoso, todos engajados. Se todos moram na mesma casa, sob o mesmo teto, todos engajados, todos com força, fé e esperança, para que possa trazer um meio de subsistência, para que possa ter condições de pagar as suas contas, mas que possa perceber a tamanha capacidade que unidos possuem para passar por esse processo da pandemia e sair deste processo da pandemia muito mais fortes, muito mais unidos. Esses laços familiares são testados o tempo todo. E somente aquele que percebe do teste faz dele a força locomotiva para mover todos os demais vagões, que são todos os familiares. Bom, eu espero que com essas palavras não desanime. Está difícil para todos nós, mas tenha fé, força e coragem. Tenha esperança. É o momento de trabalharmos a fé, é o momento de trabalharmos a gratidão. Podemos estar desempregados, mas temos saúde, temos condições de correr atrás, né? Temos a fé, a coragem, a alegria de não desistir. Então, para que
fechar essa porta. Muitas portas podem ser fechadas, mas não deixe essa porta se fechar, para que você não possa se entristecer, ficar presa a esse quarto, sem poder enxergar o sol maravilhoso que todo dia nasce. E o seu pôr do sol maravilhoso que parece uma pintura feita por Deus. Que a nossa fé e a nossa coragem possa nos levantar todos os dias. E que todos aqueles que se encontram nesta situação que eu comentei, força, fé e coragem, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, todos juntos. Lembre-se, cada um tem uma família e essa família precisa, nesse momento da pandemia, estreitar os seus laços, fortalecer os seus laços. A família, ela não é testada nos momentos bons, porque é muito fácil. Nos momentos difíceis é que nós testamos aquele sentimento que une, aquela palavra amiga, aquele olhar carinhoso, aquela mão estendida. Lembre-se disso. É a família que aquece os nossos corações e aonde vocês estiverem reunidos, seja no momento de uma refeição, seja no momento do dia a dia, agradeça a Deus. Agradeça porque mesmo diante de uma pandemia, vocês não estão sós. Vocês estão todos juntos, unidos e com saúde. Gratidão a Deus por tudo, por mais dificuldades que possamos passar. Gratidão a Deus por nos dar a vida, por nos dar o propósito maior de vencer as nossas próprias mazelas. Graças a Deus. Uma ótima quinta-feira para nós.